Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí tá recheado de assunto importante, tem muita notícia relevante aí pra gente abordar. Vamos falar um pouco sobre o amistoso dessa manhã contra o Sampaio Corrêa, com muitas mudanças no time titular. Vamos falar também sobre o próximo jogo contra o Goiás, né? A volta do Vasco ao Campeonato Brasileiro, com praticamente todos os ingressos esgotados já para essa partida em São Januário. E também vamos falar sobre o mercado da bola. Ontem o Vasco confirmou uma contratação para fora de campo, mas também estamos muito próximos aí de anunciar alguns reforços de peso, contratações de alto nível aí para a equipe vascaína nessa próxima janela de transferência, e a gente vai trazer tudo isso, quem são esses jogadores, como estão as negociações aí, né, quando a gente deve ter os anúncios oficiais, e também teremos a presença do Lineker aqui no nosso vídeo também, trazendo novidades importantes aí, referentes a alguns assuntos que ele conseguiu aí buscar para vocês. Então eu já quero convidar você que está chegando aqui no canal pela primeira vez para se inscrever, para vir fazer parte da nossa família. É só você correr lá embaixo desse vídeo, clicar naquele botão vermelho, bem grande, escrito inscreva-se, se inscrever por aqui, e não esquecer também de ativar, né, de clicar no sino das notificações, que é um botão pequenininho, que também fica lá embaixo, para você receber aqui no seu celular um aviso, né, uma notificação sempre que os nossos vídeos são postados ou quando a gente entrar ao vivo aqui no canal. E também eu peço a sua colaboração, né, eu peço a sua ajuda, não esquecendo de deixar aquele joinha, de deixar aquele like, né, logo ali embaixo do vídeo, lembrando que o seu like é de graça e ele ajuda na divulgação, ele ajuda no crescimento aqui do nosso canal. Posso contar com você? E antes de começar o vídeo também queria ajudar você, né? Muita gente precisando de dinheiro, muita gente desempregada, muita gente aí querendo pagar uma dívida, fazer uma obra em casa, e eu posso te ajudar com a galera da Mais Ágil, uma empresa muito séria que consegue ajudar todos os vascaínos a sacarem, né? A terem acesso ao fundo de garantia com antecedência. O fundo de garantia que é o famoso FGTS. Então você que tem uma grana guardada lá no seu FGTS, eles vão poder sacar essa grana para você em menos de 24 horas. Como que eu faço, Mário? O que eu tenho que fazer? Primeiro link aqui na descrição do vídeo de hoje é a empresa Mais Ágil. Você manda lá um recado para eles, nesse link que eu deixei para vocês, e eles vão aí fazer tudo para você, e essa grana vai estar na sua conta, como eu falei, em menos de 24 horas. Então corre lá, Mais Ágil, parceira do canal e principalmente parceira da torcida vascaína, beleza? Então bora começar o vídeo falando aqui de amistoso, porque hoje às 10 horas da manhã o Vasco vai encarar o Sampaio Corrêa. Não é o famoso Sampaio Corrêa do Maranhão, né, a famosa Bolívia lá do Maranhão, mas é um Sampaio Corrêa aqui do Rio de Janeiro. Adversário pequeno, frágil, um adversário aí que vem, né, obviamente, para poder dar ao time do Vasco ritmo de jogo, né? O Barbieri precisa testar as mudanças que ele vai ter que fazer na equipe aí devido às ausências do Jair, do Robson, do Capasso, provavelmente também do Andrei Santos, né? E com isso ele pediu ali para ter um amistoso, e hoje teremos aí às 10 horas da manhã, sem transmissão. Esse jogo não vai passar na televisão, não vai ser transmitido na rádio, não vai ser transmitido aqui na internet, mas a gente vai ter acesso às imagens aí após o jogo, né? Gols, melhores momentos, que a gente vai trazer para vocês no vídeo de hoje à tarde aqui com toda certeza. E aí o Barbieri deve, como eu falei, fazer muitas mudanças. A tendência é que ele possa voltar a jogar no esquema de 4-3-3 ou, dependendo ali, né, da atuação da equipe, num 4-4-2. As mudanças que ele deve fazer são principalmente no setor de meio de campo e também no ataque, né? O provável time do Vasco aí hoje para encarar o Sampaio Corrêa, também teremos mudanças no sistema defensivo, porque o Puma Rodrigues, por exemplo, está na seleção uruguaia, não vai poder jogar, então a tendência é que o Paulo Henrique seja o substituto, né? Mas para o jogo contra o Goiás, naturalmente o Puma voltaria. Então a provável escalação do Vasco hoje aí para esse amistoso, né, para esse jogo treino, deve ser a seguinte: no gol, Léo Jardim, na lateral direita, como eu falei, ou o Paulo Henrique ou o Paulinho, jogador da base. Na lateral esquerda, Lucas Piton, dupla de zaga com o Léo e com o Lincoln, menino da base aí, que também vai ser testado ali na vaga do Capasso. Tem a possibilidade do Miranda, mas a informação que a gente teve é que o Lincoln tá ganhando espaço, tá treinando muito bem, e a tendência é que ele possa ser testado hoje nesse amistoso. Meio de campo a gente deve ter Matheus Carvalho, famoso Matheus Cocão, o Marlon Gomes e o Alex Teixeira, e lá na frente
Gabriel Peck, Ryan e o Pedro Raul. Se ele quiser jogar no 4-4-2, o Peck sai do time e ali no meio de campo entraria o Rodrigo. E o Rodrigo ficaria ali ao lado do Marlon, ao lado do Matheus Carvalho e ao lado do Alex Teixeira. Então é torcer para o time desenvolver um bom futebol, para o Barbieri conseguir aparar as arestas, corrigir os erros que o Vasco vinha cometendo, né, tomando gols ali com muita facilidade e já visando a preparação para encarar o Goiás, né, na semana que vem. E falando em Goiás, muito se falou, né, em público zero, muito se falou em sócio zero nos últimos dias, né, vascaínos ali que estavam, de certa forma, protestando, querendo ali, de certa forma, atingir a 777, que a gente até entende, né, o momento não é bom, então a galera ali é nervosa, a galera fica irritada e fala, não tem que ninguém pro estádio e tudo mais, mas ontem, mais uma vez, vimos ali que o torcedor vascaíno, na sua grande maioria, ó, desculpa o palavrão, mas tá cagando e andando aí pra esse negócio de público zero, né? Tanto é que já foram remetidos ali praticamente 20 mil ingressos pro jogo contra o Goiás, né? Que é a carga máxima. Então, em menos ali de 24 horas, a torcida do Vasco praticamente já esgotou mais uma vez, mostrando que vai apoiar, mostrando que vai caminhar junto, mostrando que vai lutar até o fim pra poder tirar o Vasco dessa situação. E aqui, ó, mais uma vez bato palmas pro torcedor vascaíno, que é o que mais entrega, o que mais sofre, é o que mais tá junto e até agora, né, o que menos recebe de volta. Então é torcer para que daqui para frente, no Campeonato Brasileiro, o Vasco se reerga, que o Vasco volte a jogar um bom futebol e consiga agradar o torcedor, obviamente com as contratações que vão chegar nessa próxima janela. E você, que quiser fazer uma grana nesse jogo contra o Goiás, o jogo é em casa, o Vasco aí vai ter a torcida do seu lado e mesmo assim a casa de aposta Betwinner, que é parceira aqui do canal, né, que tá dando presente pra rapaziada aí, tá pagando quase R$5 na vitória do Vasco e você ainda tem o seu bônus especial de 120% no seu primeiro depósito e tem mais, os 5 primeiros que se cadastrarem usando o código promocional que tá lá embaixo no primeiro comentário fixado, no final do mês de junho, vão participar, ó, de sorteio de uma camisa dessa aqui, oficial, terceiro uniforme e tem mais. Se a gente bater ali pelo menos 40 cadastros ali até o final do mês, cara, que vai ser muito fácil, né? Se hoje bater aí 10, 20, 30, amanhã mais esse número, ó, vai estar sorteando um agasalho desse aqui pra rapaziada. Então quem quiser, se cadastra lá, tira proveito dessa parceria, bônus de 120%. Ou seja, botou R$100, ganhou 220. Botou 1.000, ganhou 2.200. Qualquer grande que se colocar, eles vão multiplicar por 2 e mais 20%. E o seu nome, como eu falei, dos 5 primeiros, vai entrar na lista aí do sorteio desse agasalho e dessa camisa maravilhosa. Mas enfim, vamos falar de mercado da bola agora, né? Vamos falar sobre contratações. Ontem o Vasco anunciou um reforço, mas para fora de campo. Um preparador físico já passou pelo clube, né? O Fábio Eiras. Agora ele volta ao Vasco, né? Volta à SAF do Vasco para assumir um cargo de coordenador de performance física. Cargo importante, né? O Vasco parece estar tendo alguns probleminhas, né? Alguns jogadores cansados ali no segundo tempo. Então é uma posição importante para entender o que está acontecendo, o que o Vasco aí está errando na preparação. Então o Fábio Eiras volta, ele que já trabalhou no Vasco, como eu falei, fez um belo trabalho, acabou saindo em certo momento, mas retorna ao clube agora, né, nesse cargo importante. Outra contratação que o Vasco está fazendo é tirando o treinador do Atlético Mineiro. Você fala, pô, mas quem? O Cudê que saiu de lá? Não, o Vasco está tirando o treinador do Sub-17 do Galo, né? O Vasco aí na última semana demitiu o treinador do Sub-17 do Vasco e foi lá no Atlético Mineiro buscar o treinador deles, um treinador jovem, moderno, que se adapta exatamente ao estilo de futebol que é jogado no Sub-20 do Vasco, né, sob o comando do William Batista, um futebol moderno, que gosta da bola, que é um time que mantém a posse, agride os adversários, tanto é que o nosso Sub-20 nessa temporada segue invicto, campeão da Taça Guanabara e passadas largas também para ser campeão carioca, e agora trazendo esse novo treinador para o Sub-17, né, vai se encaixar num perfil, né, numa forma de jogar que o Vasco quer implementar em todas as categorias de base e obviamente também no profissional. Tá longe disso no profissional, mas quem sabe no futuro a gente possa também estar vislumbrando essa possibilidade de um futebol moderno, bonito, ofensivo, sempre buscando o gol. Mas enfim, falar agora sobre contratações para dentro de campo, né? Como a gente sabe, o Vasco tem acertado já um reforço, que é o atacante Serginho, que ainda não foi anunciado, acredito eu, porque eles estão esperando mais jogadores, né, nomes de mais peso aí para poder
colocarem o Serginho junto para o torcedor não xingar, para o torcedor não ficar chateado, até porque o torcedor não queria a vinda do Serginho. Mas, por outro lado, cara, tem notícia boa. A negociação com o Lianco tá muito próxima de ser concretizada, né, entre Vasco, o jogador, e o empresário dele, que é o próprio pai do jogador. Tá tudo acertado, salário, luvas, tempo de contrato, né, ele que deve vir para o Vasco com 1 ano de empréstimo e com a opção, na verdade, com a obrigação do Vasco comprar o jogador após, né, o término desse empréstimo, e aí o Vasco assinaria um contrato de mais 3 temporadas com o Lianco, né, na compra, no ato da compra do jogador. O Vasco vai pagar cerca de 1 milhão de euros por esse empréstimo e, obviamente, né, esse valor também já será para adquirir 10% do passe do Lianco, ou seja, uma negociação aí, de certa forma, até inteligente, né, o Vasco está trazendo por empréstimo e caso, obviamente, né, o jogador se destaque, ele vai ficar no clube porque tem essa obrigação de comprá-lo, né, mas tenho certeza que será uma contratação muito boa, um jogador de altíssimo nível, jogador que tem experiência no futebol italiano, no futebol inglês e tem muita intenção de servir a seleção brasileira. Então não é qualquer atleta, né? É um atleta que joga em alto nível, 26 anos, ainda tem muito tempo de carreira pela frente e essa vinda dele ao Vasco é uma vinda muito disputada. Flamengo tentou, Corinthians tentou, mas pelo que tudo indica, o Vasco aí vai conseguir a contratação desse zagueiraço. Em relação ao Balbuena, jogador do Corinthians, né, zagueiro que hoje está emprestado ao Corinthians por um time da Rússia, o Vasco não desistiu da negociação ainda não, tá? O Vasco segue de olho nessa possível vinda do atleta por empréstimo. É um jogador de 31 anos, experiente, muita gente criticando. Pô, a Maria vai trazer Balbuena pra quê? Irmão, quanto mais jogador experiente no elenco, melhor. Você prefere Balbuena ou prefere Miranda? Prefere Balbuena ou prefere, de repente, um Zé Vitor? Então, se puder, se o Vasco tiver condição de trazer, eu não vejo problema. Eu sei que não vive o melhor momento da carreira dele, como foi lá 3 anos atrás, mas ainda assim é um jogador que, por exemplo, o Léo machuca, o próprio Lianco machuca, é um jogador que poderia assumir, né, essa posição ali de zaga e entregar, né, um futebol ali, pelo menos de regular para bom. Então o Vasco não desistiu dessa negociação e pode sim trazer os 2 zagueiros, tanto o Lianco quanto o Balbuena. Agora em relação a primeiro volante e segundo volante, o nome do Cuéllar, prioridade máxima. Parece que todos os dias está havendo contato entre Paulo Brax, Abel Braga com o Cuéllar, né? Mas a situação é a seguinte, o Cuéllar precisa convencer o Al Hilal, que é o time dele lá nos Emirados Árabes, a vendê-lo, né? O Vasco está disposto a pagar ali cerca de 10 a 12 milhões de reais na contratação do colombiano, né? Mas devido ali à questão do Messi não ter ido jogar no Al Hilal e ter levado um jogador, né, que ele iria levar ali para essa posição de primeiro volante, o Al Hilal ficou numa situação ali meio de saia justa, porque não quer perder o Cuéllar agora, porque não sabe se terá como contratar um outro jogador a tempo para a próxima temporada. Então, nesse momento, existe esse impasse aí nessa situação. Caso o Cuéllar convença o time lá a liberá-lo por 10 ou 12 milhões, o Vasco vai chegar, vai pagar essa grana e vai trazer o Cuéllar aí num contrato de 3 temporadas também aí, obviamente, reforçando esse sistema de meio de campo do Vasco. Caso essa situação do Cuéllar não avance, já tem outro nome que o Vasco já está observando, que é o do volante Fran Sérgio. Ele pode jogar como primeiro ou como segundo volante, é um volante brasileiro que joga no Bordeaux da França. Não é o meu preferido, tá? Vou deixar claro aqui para vocês, não é um jogador que eu vislumbraria para ser um titular absoluto do Vasco. Tô aqui apenas trazendo essa informação, né, essa notícia para você poder nos comentários deixar a sua opinião. Em relação à camisa 10, o foco, né, a prioridade realmente é o argentino Lanzini. Ontem foi anunciada, né, oficialmente a saída dele lá do West Ham da Inglaterra e existem alguns clubes sul-americanos interessados no jogador. O clube de coração dele, que é o River Plate, onde ele começou a sua carreira, o Fluminense, por onde ele passou aqui no futebol brasileiro, e o Vasco, né? O Vasco já está fazendo um contato constante, né? E parece que já apresentou um projeto de longo prazo para o Lanzini, seria também um contrato de 3 temporadas e agora resta o jogador definir qual é a intenção dele. Vai querer seguir jogando na Europa, de repente num clube lá de pequena expressão, na Itália, na Espanha ou em algum outro lugar do leste europeu, ou vai voltar aqui para a região sul-americana, podendo ir para a Argentina, jogar no River Plate recebendo um salário muito menor do que receberia no Brasil, ou vai vir jogar no Brasil, né, aí definindo entre Vasco e Fluminense, as duas equipes que já demonstraram interesse na sua contratação. Então, nesse momento, essas são as situações de mercado da bola. Provavelmente
outros nomes irão aparecer no decorrer dos próximos dias, das próximas semanas, nomes de mais atacantes, provavelmente nomes ali de mais segundos volantes, até porque o Vasco tá perdendo agora o Andrei Santos, então não vai parar por aí. A intenção do Paulo Brax, a intenção das pessoas que comandam o futebol do Vasco nesse momento é de trazer pelo menos 6 jogadores ali para reforçar o elenco nessa janela de meio de ano. E o vídeo não acabou, tá? Ainda temos a presença do meu irmão Lineker, que tá chegando aqui para complementar o nosso vídeo com mais notícias importantes para vocês. Então, antes da gente passar a bola pro Lineker, quero mais uma vez pedir para você não esquecer de deixar aquele like, dar aquela moral, deixando aquele joinha lá embaixo do vídeo e se inscrevendo aqui no canal, caso você ainda não esteja inscrito por aqui. Beleza? Grande abraço de vascaíno para vascaíno. Lineker, vai contigo, irmão. Tamo junto. Obrigado. Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal Hoje Vascaínos e no canal Mário Coelho Vasco para trazer para você tudo aquilo que está acontecendo no Vascão. Vamos falar muito sobre os próximos jogos do Vasco, como o Mário já trouxe aí anteriormente sobre tudo do mercado da bola. Vamos falar também sobre a resposta do torcedor vascaíno para a próxima partida no dia 22 de junho. Então, antes de começar, eu peço para você deixar o like e, claro, corre lá nos comentários para deixar a sua opinião sobre esses assuntos. Começando a falar aí, quero, no início, já deixar claro que algumas páginas, alguns amigos, torcedores vascaínos aí que administram grandes páginas nas outras plataformas vizinhas, estavam estimulando, né, o torcedor a não comparecer em São Januário, né, o tal público zero de forma, claro, protestos. Eu fui contra completamente, conversei até com algumas pessoas a respeito disso, que jogos do Vasco não só é importante para o time em campo, mas também para toda a questão social que envolve a barreira do Vasco. Rapaziada ali que vende um churrasquinho, que vende uma cerveja, que vende uma água. Então, cada jogo do Vasco em São Januário, você movimenta a economia do local, você fortalece os nossos irmãos ali da barreira do Vasco. Local que nós amamos muito, né? E um local também que é muito... A gente fala com muito orgulho da Barreira, né? A Barreira do Vasco, tem músicas aí da torcida Cruz Maltina falando da Barreira, então essa importância social também em jogos do Vasco é muito interessante. Então, você não indo para a partida, né, estimulando o público zero, talvez você estaria também ferindo a questão econômica do local, as famílias que estão ali buscando uma oportunidade, vendendo a sua bala, sua água, sua cerveja. Então, eu já não era muito a favor da questão de público zero como forma de protesto, né? E, claro, o torcedor vascaíno respondeu, né? Mais de 15 mil ingressos já foram vendidos para Vasco e Goiás lá no dia 22. Então, temos aí um bom público já para chegar. Parece que o torcedor vascaíno vai esgotar todos os ingressos. E, claro, fico muito feliz, né? Porque não é à toa que somos chamados da torcida mais leal. E eu queria saber a sua opinião, torcedor vascaíno, sobre esse assunto. Deixa lá nos comentários, né? E boa sequência de jogos lá para literalmente virar a chave. O Vasco enfrenta o Goiás em São Januário, depois enfrenta o Cuiabá também em São Januário, não sai do Rio de Janeiro para jogar fora de casa contra o Botafogo no Engenhão e depois volta a São Januário contra o Cruzeiro. Então, uma sequência de jogos aí no Rio de Janeiro bem importante para o Vasco. Quem sabe virar a chave, sair da zona do rebaixamento e com essas informações de contratos, grandes contratos, de uma busca no mercado de jogadores com um nível bem mais alto do que era esperado aí no início do ano, parece que o torcedor vascaíno terá dias de paz saindo da zona de rebaixamento e trazendo grandes reforços. É o que estamos torcendo aqui e eu acredito que isso vai acontecer. E parabéns você, torcedor vascaíno, que estará aqui em São Januário. E também você que fica aí de casa, sentado, torcendo para o Gigante da Colina. Nós não somos conhecidos como a mais leal à toa. Um forte abraço, saudações vascaínas. Deixa lá nos comentários a sua opinião.